Para esse closet, a gente seguindo aqui as informações que já foram passadas, né? Você considere que aqui no meio ainda vai existir o banquinho com o assento acolchoado e na parte inferior um espaço aberto para colocar calçados de uso para passagem do banheiro ou, por exemplo, na chegada, né, na chegada do trabalho, aí você coloca o calçado ali e, e umas gavetinhas bem próximo ao assento que pode ser utilizado para colocar, por exemplo, uma escova de escovar o sapato ou, se preferir, com as divisões semelhantes a essas aqui, para colocar meias. Eu não fiz ainda essa apresentação, mas vamos para a configuração aqui conforme foi combinado. Esse lado maior a gente está olhando de cima, né? Como se a gente estivesse no teto olhando para baixo. Então aqui é a entrada do closet e aqui a passagem para o banheiro, a porta do banheiro. Então, próximo à passagem do banheiro, a gente colocou duas torres. Cada torre dessa, cada porta dessa, né, cada coluna dessa tem uma porta com espelho, como sugestão, e a penteadeira no centro. Essa penteadeira tem 1,40 m de largura e tem um espelho acima com umas luzes embutidas na própria moldura e um maleiro. O maleiro ele tem uma redução na profundidade, ele é menos profundo do que as duas torres. Na parede maior, que é destinado para ela, a gente fez 4 divisões com portas de correr, sendo que as duas portas da frente elas são um pouquinho mais largas do que as duas portas de trás e elas duas ficam posicionadas na frente, uma encostada na outra, não tem aquele efeito zigue-zague, né? Uma na frente e outra atrás. São as duas das extremidades atrás e as duas do centro na frente. Fica uma configuração melhor, mais harmônico. No lado destinado a ele, a gente fez 3 portas de correr, porém mais estreitas do que essas de cá, e 2 portas de abrir. Tanto essas portas do lado dele quanto do lado dela são tudo de moldura de alumínio na cor champanhe com o vidro reflecta bronze. Essas duas de espelho das duas torres, ela também tem a moldura de alumínio com o espelho, só que o espelho é o espelho cristal, normal. O perfil que a gente chama de trilho, né, o trilho superior e o trilho inferior no qual essas portas correm também é na cor champanhe e eles ficam aparentes, porque como é na cor champanhe, ela dá uma valorização muito boa que combina com o vidro reflecta. A gente fez a caixa do móvel interno branco e o emolduramento, que eu vou mostrar numa vista frontal, num tom da Duratex chamado Gianduia, trama. Ele não é de brilho. Porém, nessa parte aonde vai a penteadeira, tanto as portas do maleiro, como a base do maleiro, a moldura do espelho e a própria penteadeira é também da linha Duratex, só que no padrão de alto brilho, conhecido como titânio cristalo. É uma cor muito bonita, né? Se assemelha a um laqueamento e muito utilizado nessas combinações de cores. E tanto o Gianduia quanto o titânio combinam demais com o vidro reflecta e com o efeito champanhe do alumínio. A gente vendo, eu vou começar aqui pela penteadeira. A gente tem a moldura, na verdade é um painel, né, todo de alto brilho, com as lâmpadas. Aqui eu coloquei 3 de um lado, 3 do outro, daqueles tipos de spot olho de boi, com o eixo, o bulbo central direcionável, né, que você pode direcionar a luz em posições diferentes, em ângulos diferentes, para poder melhor ajudar na iluminação da hora que estivesse maquiando, né? Também aqui debaixo do maleiro
bem, bem próximo à moldura, né, do espelho, vai existir uma fita de LED com uma boa potência, né, um maior número de pontos de LEDs por metro, para poder contribuir nessa iluminação focalizada, né, porque é uma iluminação bem direcionada para o rosto. Então esse efeito de linha de luz rebatendo aqui nas paredes, né, dos MDFs aqui, vai ajudar bastante para dar um efeito bom de percepção na hora da maquiagem. A própria penteadeira, na verdade, é uma bancada, né, como se fosse um aparador flutuante, preso nas duas torres. Não tem puxador nas gavetas, são 3 gavetas, 2 nas extremidades com um vidro em cima. E eu vou tirar aqui o vidro para você ver o efeito que tem dentro. E dentro tem uma colmeia feita de acrílico, né, dividindo para ajudar a separar os itens. E no centro tem essa base, né, esse tampo de MDF que vai servir de apoio dos instrumentos que você estiver utilizando. E lá dentro uma gaveta normal, sem divisão, né? Essa gaveta, se quiser, pode ter chave. Caso você tenha interesse de guardar aqui alguma coisa de maior valor, a gente pode botar uma fechadura nela. Somente nessas outras aqui não dá para colocar. Nas duas portas, nas duas torres, a gente utilizou o seguinte. Vou apagar todas as portas de uma vez só. Na parte inferior, tanto na esquerda quanto na direita, eu coloquei um cabide que vai servir como calceiro. E até chegar no teto, divisão com prateleiras. A ideia e a sugestão é que você utilize esses 2 espaços para armazenar suas bolsas e outros objetos. Mas a sugestão seria direcionado mais para a questão das bolsas mesmo, né? Um setor para as bolsas, né? Mas ele tem internamente 39,5 de largura, tanto um lado quanto o outro. Nesse lado de cá você já pode utilizar, por exemplo, para colocar toalhas, né, roupas de banho, ou pijamas, né, roupas que você quer utilizar quando sair do banho, já pega logo aqui, logo na chegada. E o maleiro para poder completar o espaço aqui e guardar objetos de pouco uso, né? O acesso lá para cima já é um pouco ruim. Olhando de frente, deixa eu mudar aqui a posição para ficar melhor. Vou apagar aqui essa parede para a gente ver de frente certinho. Pronto, eu dividi em 4 vãos praticamente iguais, só que esse vão do canto, né, pela frente, quando você está com as portas, é como se você estivesse vendo tudo igual. Mas deixa eu voltar aqui novamente, corrigir uma questão aqui. Deixa eu só corrigir aqui essa questão para poder mostrar melhor. Pronto, com as portas, né? Que aí dá para ter uma noção melhor. Eu vou começar pelo centro. Essa porta aqui, correndo para uma lateral e para outra, libera a parte central, que eu utilizei um cabideiro embaixo e esse misto de colmeia, né? Eu não coloquei os quadradinhos todos fechados, fiz essa mesclagem, né? Duas colmeias, um vão livre, 2 colmeias e o maleiro lá em cima, porque aí você consegue cadenciar. Aqui você pode colocar um travesseiro, uma roupa de cama, um edredom, e aqui já pode colocar roupa dobrada, né? Então dá para fazer um misto. Então, se acaso essa ideia não te agrade, aí a gente pode fazer uma inversão, joga todas as colmeias para um lado só e joga só prateleiras para esse outro lado, para deixar tudo aberto, né? Então pode ser dessa maneira. O gaveteiro, eu coloquei aqui 4 gavetas, porém eu queria explicar sobre elas. Elas valem, é a mesma coisa que você ter 8 gavetas de um roupeiro normal. Por quê? Primeiro, a profundidade dela. Olha, a lateral dessa gaveta tem 50 centímetros de profundidade. É praticamente 10 centímetros a mais do que o que você acha por aí nas lojas, certo? São 50 centímetros de profundidade. E a altura interna
a altura interna desse gaveteiro é de 20 centímetros. Você tem 20 centímetros para empilhar roupas em cada gaveta dessas aqui. Então assim, é 2 vezes mais praticamente também do que um gaveteiro normal, né? Pelo menos 1,5 vezes garantido. Então você tem 4 gavetas, que pode ser 5, mas achei que 4 resolveria o problema no momento. Deixa eu voltar aqui de novo que deu um errinho. Pronto. O maleiro, ele tem interno, de dentro a dentro, 50 centímetros de altura. A profundidade desse guarda-roupa, só dessa parte, livrando as portas de correr, são 54 centímetros. E o fundo do móvel, ele é feito com MDF de 6 milímetros. Não é aquele MDF fininho. Ele é um MDF grosso, todo aparafusado. Não vai prego nesse guarda-roupa, é todo no parafuso. E tem uma outra questão. Ele não encosta na parede. Eu vou mostrar aqui que existe uma distância de 2 centímetros para chegar na parede. Você tem como vantagem com isso que as roupas não vai ser muito mais difícil que as roupas fiquem com cheiro de mofo, causado normalmente pela friagem, pela frieza da parede. Então isso é evitado. Na porta de entrada do quarto, né, na porta que fica mais próxima à entrada, eu reservei o vão, eu dividi o vão em 2. Se você achar que é necessário, a gente elimina essa divisória e essas prateleiras e coloca o cabide inteiro. Mas eu dividi em 2 porque você disse que tem pouco vestido longo. Então eu deixei aqui um vão de 43 centímetros e meio só para os vestidos longos, né, com 1,60 m livre. E coloquei do lado essa divisão de colmeias. Aí sobrou esse espaço aqui também, que pode ser guardado travesseiro ou roupa de cama, e o maleiro lá em cima novamente. E no canto, na porta do canto, que forma o L com a torre de espelho, a gente tem 2 situações. Eu gosto de fazer dessa maneira porque acredito que você ganha mais funcionalidade. Ao invés de jogar o cabideiro lá para dentro, né, eu faço o cabideiro só na parte frontal, naquilo que você está vendo mesmo na sua frente. Você utiliza para guardar roupas penduradas, né? Então são 2 cabideiros. E lá dentro, no espaço que resta, lá dentro, por exemplo, essa prateleira aqui, ela ficou com 40 centímetros de profundidade. Então eu enchi aqui de prateleiras. Aqui você pode guardar aquilo que realmente precisa ser guardado, mas que você vai utilizar muito pouco, vai pegar poucas vezes, e que tem que ter um lugar na casa para guardar. Então, assim, por exemplo, álbum de porta-retratos é uma sugestão boa para colocar aí, né? E outros inúmeros objetos, sapato em caixas, pode ser guardado aí também, sapato de festa, que você vai utilizar muito pouco, então já pode ser utilizado aí nesses espaços, e outros usos que você achar necessário. Já no maleiro, não, o maleiro eu deixei ele livre, todo até o fundo lá, né? E inclusive um vão grande de acesso. Aqui você pode colocar realmente malas grandes aí dentro. Então essa é a ideia para o lado dela. No lado dele, que normalmente a mulher ocupa 70% do closet e o homem 30%, né? Então aqui a divisão está até mais generosa aqui para ele. A gente tem esse vão aqui de 3 portas. E aí eu reproduzi assim, eu coloquei cabides, foi bem mais objetivo. Esse cabide de baixo aqui, ele está um pouco abaixo desse outro, porque seria teoricamente para utilizar como calceiro, né? Então o cabide pode ser um pouco mais baixo. E por conta disso eu coloquei o outro cabide na proporção para colocar camisas longas. E aí já deixei esse maleiro com um vão maior, com 67,4 de altura, diferente dos 50 utilizado aqui e lá no outro lado. Então esse maleiro aqui exclusivamente ele tem um pouquinho maior na altura. Nas gavetas eu coloquei aqui 5 gavetas. Elas têm a mesma, deixa eu confirmar aqui. Não, ela é um pouco mais baixa do que a utilizada lá no lado dela. O vão interno de cada gaveta tem 15 ao invés de 20.
porém tem 5 gavetas ao invés de 4. E no lado do canto eu reproduzi a mesma ideia utilizada lá na opção anterior. Porém, para deixar o cabide mais longo um pouco, né, eu avancei, eu não deixei ele zerado com a lateral aqui, eu deixei ele um pouquinho, cada cabideiro desse tem 88 centímetros e o que sobrou eu completei com prateleiras. Aí essas prateleiras aqui, elas não têm a mesma profundidade do outro lado, elas têm apenas 25 centímetros de profundidade. Pode aumentar em 10 centímetros aí, 35 e aí diminui no cabide. Mas achei por bem fazer dessa maneira por enquanto. Lembrando que qualquer alteração aí é possível, viu? Aqui é uma sugestão que pode ser alterada tantas quantas vezes precisar. Nesse módulo que vai ser 2 portas de abrir, porque não dá para colocar porta de correr, porque fica muito estreito. Porta de correr muito alta e muito estreito, ela tomba. Ela sai do trilho e só dá problema. Então o ideal é utilizar a porta de abrir. Essa porta mesmo ela está com 44 de largura, então não dá para ser de correr. Aí eu fiz o que? Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandejas de sapato, por enquanto, 6 bandejas, que aí é para dividir para ele e para ela. E prateleiras. Essas prateleiras podem ser utilizadas para mais sapatos, né? Já na altura do rosto, né? Na altura do peito, para cima. Mais sapatos ou roupa de cama ou outros objetos. E o maleiro em cima com 50 centímetros também. Então nós temos, né, 2 portas de abrir, 3 de correr. Do outro lado 2 de abrir com espelho ou sem espelho, né? Inclusive essas 2 da sapateira, se quiser também pode colocar espelho, que é na saída para o quarto, né? Se achar que é interessante, pode ser trocada elas por espelho também. Ou, por exemplo, só elas ter espelho e as 2 torres ser com vidro reflector, né? E aí o efeito mais ou menos visual que vai dar é esse aqui, né? Aqui é uma renderização, mas não saiu muito bom. Porém, dá para você ter uma noção aqui do efeito de luz do LED debaixo do maleiro, como eu tinha comentado. Dá para ver aqui as lâmpadas um pouquinho acesas, né? O reflexo do espelho reproduzindo o guarda-roupa que está aqui atrás. O brilho que existe nesse MDF. O reflexo do espelho aqui refletindo na porta de entrada do quarto. E esse efeito do vidro reflecta, né, que com as luzes do quarto apagada, ele vira um espelho. Você não vê o que está lá dentro. Agora quando você acende a luz do quarto, aí você já consegue ter uma nuance das peças que estão lá dentro. Aí fica muito bonito, né, muito interessante essas composições. Aqui é o lado dele, né, a torre sem a porta. Aqui é mostrando o canto dela, as gavetas. O lado dele novamente, só que sem as portas. Teadeira com as 3 gavetas. A gaveta não tem puxador e você puxa por baixo. Ela tem um beiçozinho embaixo bem discreto, para não precisar utilizar puxador. O efeito da luz novamente aqui na teadeira. E é isso aí.